Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Esse aqui é mais um SagaCast, nosso espaço para um bate-papo sobre qualidade de vida, psicologia, performance. E hoje vamos falar um pouco sobre o hábito da leitura. Na verdade, como conquistar o hábito da leitura. E para isso eu trouxe a Marta, que é uma amiga que ela tem um perfil falando só sobre livros, muito legal, eu acompanho sempre, pego várias indicações com ela. Eu estou muito feliz por ela ter aceitado esse convite, até um pouco de última hora, mas que vai ser bem legal o papo de hoje. Muito obrigado, Marta, por ter aceitado o convite. Eu que agradeço por estar aqui. Sei que você faz várias lives, né? Aqui no Instagram, sobre vários Uhum. conteúdos, sobre vários assuntos. E eu achei legal colocar a leitura no meio também, porque vale muito a pena esse momento de Sim. ler, o momento de leitura, de falar sobre leitura. É muito importante. Então, quem quiser conhecer o meu perfil, aqui já é uma brechinha, um espaço. Isso aí. Assim, a ideia de colocar leitura foi muito porque, para mim, a leitura é um hábito que eu considero parte da minha rotina de saúde. É um hobby, mas que quando eu estou estressado, ou então quando eu estou de cabeça cheia, assim, eu busco a leitura como um certo refúgio. Um momento ali que eu descanso, que eu vou para outro universo. Eu, na verdade, prefiro muito mais até livros de fantasia do que, assim, livros mais de conteúdo. Porque realmente, sei lá, quando eu quero ver alguma coisa diferente, eu pego um livro, assim, que acho que trabalha até minha criatividade e tal. Então, foi mais por isso, que eu acho que, assim, a leitura acaba sendo um hábito de saúde também. Você concorda? Você acha isso Sim, também? sim. Eu gostava de ler bastante, mas Uhum. eu não tinha tanto contato assim com os livros, porque eu acho que quando eu era mais nova, eu estava muito presa nos livros que mais vendiam, ao invés do que eu realmente Sim. gostava de ler. Então, Aham. quando deu a pandemia, eu comecei a pensar, não, eu quero voltar, eu quero retomar a ler. E a primeira coisa que eu pensei foi, eu vou pelos gêneros de acordo com as séries que eu gosto, que são as séries de suspense. Interessante. Então eu pensei, se eu gosto de assistir, talvez eu goste de ler. E aí eu sempre gostei de suspense, então eu já fui por esse caminho. E aí eu fui Uhum. achando, fui encontrando, e aí já em março, abril de 2020, que foi quando iniciou a pandemia, eu comecei a ler e foi o que me ajudou muito a passar por esse processo, né, de até se desligar das notícias, de tudo que a Sim, gente já sim. sabia que estava acontecendo, da sensação de Uhum. impotência, né, que a gente não podia fazer muita coisa. Então, foi ler mesmo, foi ler livros de suspense. E eu fui buscando outros conteúdos, outros livros, outros gêneros, e aí cheguei aqui no Instagram. Sim. Na verdade, até voltando um pouco, eu percebo também que, assim, a pandemia acabou influenciando. Eu acho que eu utilizei o livro assim, com o mesmo recurso. Porque eu já tinha uma certa frequência de leitura, mas eu acredito que era algo em torno, sei lá, de 2 livros ao mês. Assim, nessa faixa de realmente. Porque eu lia todo dia, só que assim, contando até livros não só de ficção, mas também livros até para estudo e tal. Só que eu acho que com a pandemia eu cheguei a ler 4 livros ao mês, tanto 2020 quanto 2021. Assim, realmente, por não querer estar tão conectado com as notícias e tal, foi realmente uma forma de fugir, mas eu também, tipo, dedicar tempo ao que eu gostava de fazer. Então eu acabei realmente utilizando a leitura para isso também. Bem legal. Sim, sim. É muito bom mesmo, né? Direcionar a atenção para algo assim é muito bom para a gente não ficar tão tenso com outras coisas. E é isso, acho que é quando a gente busca o nosso gênero, algo que a gente gosta de ler mesmo, isso acaba Uhum. fluindo e acaba sendo muito mais relaxante do que você achar que é um monte de letras, né? Um monte de letras que você vai cansar de ler, que dá sono, mas que não Aham. necessariamente precisa ser assim, né? E você acabou já dando uma primeira dica, assim, né? De, como escolher o livro. Pô, associa com alguma série, com filmes que você gosta, tenta pegar do mesmo gênero, assim. Porque é bem provável que, se você gosta de uma série daquele tema, tipo suspense, por exemplo, você vai gostar de um livro. É bem possível. Sim, Até sim. pelo... Eu, particularmente, acho que eu gosto mais de livros de suspense do que de séries e filmes. Porque eu sinto que acaba sendo a narrativa mais lenta. Assim, eu vou pegando detalhes que eu acho que na série só eu não vou ficar parando para analisar cada cena. Eu vou perder algum detalhe. No livro não. No livro eu sei cada detalhe daquele ambiente, de um pequeno ponto assim, um quadro na parede que vai fazer toda a diferença daqui a 200 páginas. Mas que eu já ouvi falar daquele quadro. Então acho que tem um pouco disso também. Eu particularmente acabo preferindo livros de suspense ao invés de séries. Mas realmente é uma boa dica de fazer essa associação. Sim. Às vezes, no meu perfil, sempre vem alguém que
não costuma ler muito, mas que gosta muito de Uhum. séries. E quando deu, eu não lembro qual foi, mas as pessoas estavam começando a comentar bastante aqui no perfil de livros sobre Dark, aquela série da Netflix. Sim, sim. Muita gente amou, né? Gostou muito e queria achar algum livro que fosse semelhante. E aí eu fiquei, nossa, que diferente, né? Porque Dark é uma série muito difícil de entender. E aí eu Complexa, acabei né? Aham. achando um livro, sim, eu acabei achando um livro também que é Recursão. O nome é Uma Capa Sim, Amarela, sim. que ele Aham. tem esse estilo assim meio confuso, sabe? Você tem que ficar voltando e tudo mais. E tem uma Uhum. semelhança, porque viaja no tempo e aí acaba tendo aqueles hematomas no corpo que nem Dark tem. Então também tem a questão do romance, né? Que os personagens principais de Dark também tem um romance, no livro também, então acabou sendo meio parecido. E aí eu acho que é um bom ponto, sabe? Você não sabe por onde começar a ler. Tem livros que são muito famosos que você lê porque é famoso, talvez não seja o que você goste, e acaba se afastando da leitura. Então, tentar ir pela questão das séries, dos filmes, pode ser uma boa pedida, porque ou você não vai gostar do suspense que você assiste, ou você vai ter Uhum. uma ideia do que é que você pode gostar. Então, por aí você vai buscando. Sim, sim. Acho que até hoje eu acabo fazendo isso. Por exemplo, tem uma série que eu acabei começando, uma série de livros a ler, foi a The Witcher. Depois que eu vi a série no Netflix, eu achei interessante o mundo, o universo ele apresentado, e acabei direcionando também, fui buscar livros. Aí eu vi que estava até lançando, porque é sempre assim, né? Quando lançam uma série, um filme, alguma coisa, as editoras já aproveitam e já lançam uma edição especial com a capa da série. Só que eles lançaram uma edição até meio que de luxo, com as capas toda preta, assim, com a fita. Acabei aproveitando e pegando ela, mas ainda não acabei. Mas assim, foi realmente por influência de, ó, gostei da série. E tem um livro que conta muito mais histórias que são até diferentes, às vezes, do que é apresentado na série. Então, é uma boa associação mesmo. Sim, sim. Eu acho que vale a pena, né, você tentar ir por esse ponto, porque ou Uhum. vai ser esse ou vai ser o oposto desse. Então, normalmente é assim. Se você gosta de ver um suspense, você pode gostar de ler um romance, porque a série já é muito mais tensa e aí vai equilibrando. É uma coisa de você realmente ir buscando. Uhum. Mas, Marta, você sempre teve esse hábito da leitura ou foi algo. Teve algum momento assim que você Não, iniciou ele? não. Muita gente pensa que eu poderia ter sido uma criança leitora, né, que gostava muito de ler, Aham. mas eu não era. Eu não lia. Eu acho que eu passava anos sem ler um livro. Tirando livros da escola mesmo, eu não lia. Uhum. Não tinha contato com leitura, nunca tive motivação nem nada disso. Então foi, além do curso, né, de psicologia, e tem muita leitura, eu acabei pensando assim, bom, se eu tô gostando de ler os livros de psicologia, pode ser que eu goste de outros. E aí eu fui Uhum. buscando livros da Segunda Guerra, né, que é aquele Fahrenheit 451. Eu fiquei um tempão com Sim. ele lendo, assim, e aí eu só tive um ano, basicamente, de aula presencial, né? Que foi o primeiro e o segundo Aham. período. E aí já no Sim. terceiro já foi a pandemia. Então eu tô saindo da pandemia no sétimo período. Então teve uma lacuna muito grande. E aí eu não vou colocar a leitura nesse ponto. Eu acho que vai valer a pena agora. Não é tarde para começar a ler, não existe isso. Então foi Uhum. aí, foi mais na pandemia mesmo. A questão do Caramba. curso e da pandemia. Então você meio que acabou assim, realmente a ler com uma certa frequência nos últimos 3 anos. Caramba, Isso, que massa. isso. E eu nunca cheguei, tipo, a contar ou ver quantos livros eu lia. E aí eu Aham. comecei a me dar conta que em 2020 eu lia 6 a 7 livros por mês. E Eita. eu achava que isso era caramba. Eu tô lendo isso tudo. Aham. Onde é que tá indo esses livros? E só que foi fluindo, sabe? É como se a minha mente pedisse por isso. Pede Uhum. pra você saber daquela história, sabe? Então, quando eu acabei um livro, o primeiro livro que eu acabei na pandemia foi Os Crimes do ABC, da Agatha Christie. Foi quando eu conheci ela. Sim. Então, foi o primeiro livro que eu acabei. Depois que eu acabei o livro, eu fiquei, eu não posso acabar por aqui. Eu tenho que procurar outro livro dela. E aí eu Aham. fui lendo outro livro dela, e a partir do livro dela, eu acabei descobrindo o Joe Dicker, que se inspira nela, que é um ator, é um escritor mais novo.
Então, um Uhum. foi buscando o outro e eu descobri que o Joe Dicker se inspira nela e acabei gostando dele. E dele fui buscando outros, então você vai aparecendo pra você. Você vai pedindo, sabe? Você vai percebendo que o Uhum. seu cérebro tá pedindo por isso. Então eu fui começando a seguir e foi muito aos poucos. Quando eu percebi, já tava com um perfil e é isso. E assim, eu acho que o legal dos livros, por exemplo, da Agatha, é que eles são livros curtos, assim. Eu acho que o maior, se eu não me engano, até hoje que eu li foi Os 12 Crimes de Hércules. Os 12 Trabalhos de Hércules. Que eu acho que ele tem 280 páginas, assim. Acho que foi o maior dela que eu já li. Mas a Sim, maioria tem, tipo assim, 200, 220. Então, assim, são livros até tranquilos de ler. Até às vezes eu paro assim, tipo, sei lá, tô num domingo, eu pego um pra ler e eu acabo lendo ele direto. Tipo, uma manhã toda, eu leio o livro todo. Porque eu tô afim de ler, tipo, a história tá empolgante e tal. O último que eu fiz isso foi até o Natal do Poirot. Eu falo Poirot, não sei como é que você pronuncia o sim. nome dele. É pro arroz. Eu não, Poirot, então, eu falo Poirot, assim, eu peguei esse costume e eu nunca busquei como é que pronunciava. Sim, Mas aí, eu achei, tipo assim, ele era tão empolgante a história, sabe? Que eu acabei lendo, acho que deu tipo assim, 5 horas. Eu até coloco sempre os cronômetros assim, só por colocar. E acho que são bons livros introdutórios, assim, que eles são livros pequenos, que você, sim, sim. com pouco tempo, você sente satisfação de ter acabado. Porque eu acho que pra pessoa querer, vou começar a ler, vou começar por Game of Thrones, que é uma letrinha minúscula, tipo, a paginação é enorme. É o tamanho de duas páginas normais, tipo, em um, assim, eles colocam. E Sim, muita página. Então, assim, é uma leitura legal, tipo, a história é super interessante, mas é muito denso. Você passa 1 hora lendo e você leu 10 páginas, sabe? É 10 sim, a sim, 15. Então, não sim. é, você É isso. passa o ano para ler ele, para quem não tem um hábito. Porque assim, eu até, quando perguntam para mim, tipo, como é que você faz para ler tanto? Tipo, eu acho que o básico é você tentar ler, tipo, 5 páginas no dia. E na brincadeira de ler 5 páginas no dia, provavelmente você vai chegar no final do ano e você leu 6 livros. Lê um livro a cada 2 meses. Isso já é bem massa para uma pessoa que não tem um hábito ainda. Então, teve até um cara que eu conheci ele numa viagem. Aí eu sempre quando viajo levo um livro novo. E aí na viagem, toda hora que eu tinha que andar de ônibus para ir para algum outro ponto turístico, eu tava lendo. E eu acabei um livro todo nessa viagem, que foi A Guerra do Velho. É um livro até de ficção científica e tal, que eu tava experimentando, porque eu não tenho esse costume de ler esse tipo de livro. E aí ele ficou interessado, porque ele viu eu começando o livro e ele viu que no final da viagem eu tava acabando o livro. E ele perguntou como fazer isso, porque ele tinha há meses um livro que ele ganhou de aniversário e não tinha lido ainda. E tipo, eu até já tinha lido o livro dele também, que era um livro de 200 páginas, que é até de comédia e tal, tipo assim, super tranquilo. E eu falei, pô, começa nisso. Pega, tipo, um momento da manhã, um momento da noite e lê 5 páginas. E é assim, coisa Sim, de 1 mês e meio, ele acabou o livro. Porque ele disse, pô, obrigado, porque realmente ele sentia a necessidade de sentar e ler durante 3 horas. E não dá, tipo, na vida, no dia a dia, na correria, eu acho que fica bem impossível de fazer isso. sim, sim. E às vezes pode ficar cansativo, né? Tipo, ler 2 horas, 3 horas. Talvez Aham, acabe não sendo tão interessante. E aí você acaba fugindo daquela leitura, sabe? Pra que eu vou ler 2 horas? Eu vou ficar muito cansado. Eu não vou ler. Então não precisa ser tanto tempo assim pra ser um leitor. Porque não é assim, não é essa competição que você faz sozinho, porque não tem uhum, ninguém competindo com você. Então, exato. acho que um capítulo vale, sabe? Um capítulo porque você pode finalizar aquele capítulo e ficar, caramba, o que será que acontece no outro? Às vezes um capítulo Aham, pode dar continuidade no outro. Então, deixa fluindo, sabe? Deixa que a história seja contada e que você queira ler sobre ela. Então, acho que o primeiro ponto é relaxar. Relaxa e vai vendo o que funciona, né? O que funciona para você. uhum. Eu fazia isso de ler um capítulo, mas até que chegou uma vez eu comprei um livro chamado Ciclo das Trevas. É uma ficção, não acabou ainda de ser lançado, acho que nem vão acabar, infelizmente. Mas o engraçado é que o livro um, o primeiro capítulo, que tipo, o livro parecia bem legal, tá? Eu li o prefácio, quando eu cheguei na ideia no capítulo, ele tinha 50 páginas. Então, Sim, assim, tem um escritor italiano que eu tenho até uma resenha sobre ele, que um capítulo dele tem 90 páginas.
Então, não sei se daria para ler 90 páginas. Eu não sei porque um capítulo tem que Aham, ser tão grande, mas eu acho que acaba não sendo muito bom. Então, capítulos sim. curtos ajudam muito mais do que capítulos longos, assim. Tem uma autora que ela tem a Crônicas de Amor e Ódio. Não é muito, eu não gostei muito não, mas tipo, o livro é interessante. É do Dark Side até. O livro 1 é melhor, o 2 e o 3 não presta. Mas tipo, o livro 1 pelo menos é engraçado. E assim, basicamente, é um capítulo contado, são três personagens, então cada capítulo sempre vai variando os personagens que estão narrando. E aí o primeiro capítulo é narrado pela uma princesa, ele tem 30 páginas. Só que os capítulos dos dois personagens, que é um assassino e um príncipe, eles têm uma página, na verdade eles têm tipo duas páginas, né? Uma folha. Aí tem uma folha para um personagem, outra folha para outro e volta ela com 30 páginas. Aí então eu achava muito engraçado isso assim. Sim, sim, sim. Mas varia pouco. Mas é realmente, dá uma olhada, tipo assim, vê, ó, o livro tem 200 e tem 20 capítulos, então acaba sendo acessível, né? Tem Sim, uma conta ali sim. de 10. E eu acho que dependendo da pessoa, não vale muito começar por clássicos. Porque Uhum, clássicos às vezes têm uma escrita muito mais densa, muito mais complexa, que pode ser meio cansativo de ler, né? Então você demora bastante para ler. Já um best-seller, né? Um best-seller, dependendo do gênero, pode ser muito mais fácil, muito mais simples e seja muito mais fluido para ler, porque aquele uhum, livro Frankenstein. Frankenstein é curto, ele não é um livro longo, mas ele é muito denso. Então eu uhum. demorei bastante para terminar ele. Eu acho que deve ter quase um mês para conseguir ler aquele Caramba. livro. Eu li outros livros enquanto lia ele e ainda estava nele. Então ele é muito denso, mas ele é curto. Então acho que best-seller, assim, para quem tá começando, ou para quem já lê e quer relaxar, sabe? Não quer nada muito denso, vale a pena também. Sim, é realmente clássicos, eu acho que foi até acho que é o que me afastou um pouco do teu hábito da leitura foi começar por clássicos na escola, Sim, porque assim, exato. realmente é algo cansativo. Até hoje eu tenho vontade de ler clássicos brasileiros, tal, tipo assim, ler um Dom Casmurro, ler mais de Machado de Assis. Só que toda vez que eu pegava para ler, a última vez que eu tentei foi acho que ano 2020, eu peguei acho para ler assim, e eu não fluía. Eu Eu também travava não muito, assim, consigo, sim. não me empolga, sabe? Eu tenho interesse, eu sei a profundidade da história, mas é algo que, infelizmente, tipo, ainda não consigo. Espero um dia conseguir ler algo do tipo assim, mas por enquanto. Tem outro também que eu acho bem interessante, que é O Conde de Monte Cristo. Também já me falaram que é denso. É bem Então, denso. e é grande também, então assim, por Sim, enquanto mas não, mas um dia eu espero. tem uma edição nova, que é a edição resumida, que é para pessoas que estão iniciando ainda a ler clássicos. Eu Aham. acho que pode valer a pena, sabe? Ele é bem mais Pode ser. curto, assim, e a linguagem ele é melhorzinha. Então, acho que vale a pena, assim, para quem quer começar, porque o livro é enorme. É enorme, é muito, muito grande. Então, pode ser que a edição resumida tem várias edições resumidas de clássicos. Então, acho que Uhum. para começar pode ser bom. E sobre a questão da literatura brasileira, eu também não consigo ler, porque eu sinto que quando eu acabar, vou me dar uma prova de português ou de literatura para falar sobre o livro. Então, eu não consigo ler assim. Eu sinto que parece que eu tô na escola e que eu vou fazer uma Aham. prova, que eu tenho que ler e tenho que entender. Então, eu não Sim. consigo muito bem ainda. As edições são muito bonitas, né? A edição de Dom Casmurro é muito bonita, Uhum. mas eu não consigo ler esses livros, mas quem sabe um dia eu tente, porque eu me interesso muito, principalmente pela história de Capitu, né? Muita gente lê e eu nunca li, então queria Sim, muito ler sim. também. Tipo, a gente sabe, eu sei da história, mas realmente eu nunca li assim todo. É bem interessante, tipo assim, quando se fala, tal, mas é muito disso. Um exemplo de uma vez que eu testei, eu tenho um box de qual é o nome de agora? Esqueci, nossa, dos livros de Dante, que é o Inferno, o Purgatório Hum, e o Paraíso. Eu não lembro agora o nome geral da coleção. Mas eu acho que é tipo o Inferno de Dante, a proposta. E assim, são interessantes, a edição é linda e já ouvi falar super bem. Só que quando eu peguei, eu percebi que tal, por mais que a edição era linda, a tradução não estava ajudando e o formato da leitura assim era muito confuso, porque o autor ele faz várias referências a personagens históricos da época dele, do século XVI.
E aí eu, caramba, velho, eu não tô entendendo nada. E no final de cada capítulo tinha um glossário, eu acho. Que chama assim, explicando um pouco de alguns conceitos. Ah, Divina Comédia, isso. Isso, Realmente, obrigado. sim. E, mas o glossário não era suficiente para eu entender. E aí eu tive que buscar uma versão online que era com a tradução muito mais acessível, assim, e que tinha um glossário de tipo 2 páginas, duas páginas de PDF, para conseguir entender cada capítulo. Então eu já consegui terminar o Dante, o Inferno, o primeiro, que disseram que é o melhor. Os outros dois recai, tipo, a qualidade da história. Mas foi algo assim, que eu demorei meses. Porque eu tenho que parar, assim, e meio que estudar cada capítulo de tipo ler sobre a história, referências italianas, tipo de personagens políticos italianos da época. Então era muito profundo, sabe? Por mais que seja bem comentado, tipo, eu tenho interesse sim em ler algo do tipo, uma literatura mais clássica, mas é algo muito denso que acho que uma pessoa que é iniciante, como a gente tá falando, pega para ler, a lição é linda, mas nunca mais vai ler nada. Vai dizer que não gosta de ler, porque realmente não é uma coisa acessível à primeira vista. Sim, sim, exatamente. Mas tem muito disso, né? Tem muito das capas serem muito bonitas, mas a tradução ou uma coisa assim é muito densa. Então isso também afasta bastante as pessoas da leitura. E quando eu criei, logo no início que eu criei o meu perfil, eu acho que não tinha nem um mês ainda. Teve muita gente que estava falando que lê dá sono e que não consegue ficar lendo assim porque é muito cansativo e que normalmente a Aham. pessoa vai ler e já fica com sono. E aí eu pensei, qual livro que você tá lendo que tá dando esse sono? Porque eu preciso ler então antes de dormir para ver se eu durmo melhor, porque nunca cheguei a ler um livro assim que me desse sono, ainda mais suspense ou livros assim que chamam muita atenção. Então, acho que dependendo da leitura, da tradução, da história, vai Uhum. ser mesmo bem cansativo. Olha, teve um recente até, que eu descobri que ele me dava sono, que foi o da Agatha Christie, Nemesis. Não sei se você já leu ele, Não, mas não não sei li. por... Ele é com aquela personagem, é a Miss Marp, acho que é Sim, assim que sei. pronuncia. E assim, eu não gosto muito dela, tenho algumas críticas. Tem alguns livros dela, tipo 100 gramas de centeio, acho que é com ela, acho que é interessante. Tem também o Mistério do Espelho, eu acho. São dois livros que tem ela na narrativa que eu acho legal. Mas esse Nemesis, quando chegou no meio dele, porque sem muito spoiler, mas assim, ele não tem um crime definido. Ela tem que descobrir um crime que já aconteceu há muito tempo. E ela tá buscando informações para descobrir que crime é esse, que ela nem sabe. Então, é meio assim, vago, você chega. É aquele famoso, chegou na página 100 e ainda ninguém morreu, eu tô achando estranho. E aí, Sim, assim, o livro foi ficando tão maçante, eu lia 5 páginas e eu dormia. Aí ele virou meu livro de cabeceira para antes de dormir. Eu com a luz, aquela luz bem laranja, assim, fraquinha, eu começava a ler ele. 5 páginas já dava o sono e já desligava. Mas eu consegui acabar ele. Mas foi bem nesse esquema, realmente, de lendo 5 páginas até dar o sono e dormir. Porque ele era muito maçante, não sei porquê. Esse em específico. E olha que eu gosto de caiu pra suspense. mim. Voltou? Não, deu só uma travadinha, mas voltou já. E caiu. Não sei se foi eu que caí ou se foi você. Não, eu tô ouvindo sua voz. Ele só travou e depois, mas sua Sim, voz tava funcionando. sim, pronto, agora voltou bem. Então, os livros da Agatha, eles são bem assim, principalmente se você começar a ler a partir da sinopse, né? Eles expõem Uhum. muito. Eles falam muito do que aconteceu ali. Então, A eu sinopse nunca revela leio tudo. aquilo ali. Sim, eu nunca leio aquilo. Nunca, nunca mesmo. Normalmente eu compro. Agatha Christie é esse. Então, nunca cheguei Uhum. a ler nenhuma sinopse dela, porque eu acho muito injusto. Como, como expõe muito. Então, não é legal, eu não gosto. Mas já teve um livro dela que eu odiei, que se chama Cavalo Amarelo. Nossa, esse Não livro é li, não tenho muito esse. ruim, muito ruim. Muita gente não gosta dele, ele é muito maçante a Uhum. leitura. Ele é um livro muito diferente, assim, ele envolve um pouco coisas de magia. Não é de ficção, assim, sabe? De fantasia Aham. nem nada. Ele Sim. é de religião mesmo.
essa questão da magia, da bruxaria, da religião em si. E eu não gostei, Aham. porque eu não entendi muito bem o que estava acontecendo. Eu tentei ler ele 2 vezes. Quando eu acabei, eu realmente não entendi e deixei pra lá. Ele só é um livro bonito mesmo, que eu me apeguei por ser dela. Uhum. Mas, normalmente os livros dela, quando demora muito pra matar alguém, normalmente não presta. Porque os livros dela já morrem logo no início. O resto do Sim. livro é só procurando. Então, quem Aham. quiser começar por Agatha Christie, eu acho que vale a pena começar pelo A Extravagância do Morto. Eu acho que vale muito a pena também. Esse ainda não li ele. Ele é maravilhoso, é um dos meus livros preferidos dela. Ele é curto e é Uhum. incrível porque o livro manipula você a você achar que não vai resolver, o caso não vai ter solução. Então eu fiquei, caramba, Sim. vai ser o primeiro livro da Agatha que não tem solução. Mas a história não é bem assim. E eu achei incrível isso, porque eu acreditei. Eu já tinha lido vários Uhum. outros livros dela e mesmo assim eu caí. Então foi um livro ótimo. E não sobrou nenhum. Também é um livro muito bom, mas ele é muito bizarro. Então é muito, muito bizarro aquele livro. Eu não sei o que deu na Uhum. cabeça dela de escrever aquele livro, mas ele é maravilhoso. Não sei se você já Eu tenho leu ele, ele. mas não li ainda. Ele tá na lista. Leia. Bizarro. Não tem nenhum outro livro dela que se pareça com esse livro. E eu, E não sobrou nenhum, né? É, isso, eu não eu tinha tenho ele dado no muita box, bola. mas eu ainda não li. Vou ler. Eu não tinha dado muita bola a ele assim, porque ele não tem o Poirot. Eu gosto muito dos livros que Uhum. tem ele. Aí vou Também. ler pra ver se eu gosto, sabe? Eu acho que não vai ser bom porque não tem o Poirot. Mas eu fiquei impressionada com aquele livro, foi incrível. É o melhor livro dela que eu já li, assim, disparado. E é isso, eu acho que pra começar, esses são muito mais frenéticos, assim. Aham. Tem um que eu acho que o meu favorito dela, até o momento, dos que eu já li, acho que eu já li em torno de 4 16 acho que foi algo assim, acho que uns 13 a 15 por aí. E assim, acho que o que eu mais gostei até hoje foi o Morto no Nilo, que teve até um filme que eu não assisti ainda. Sim, Porque eu sim. gostei dele porque meio que no total morrem 5 pessoas. Então, assim, é aquele livro que muita gente morrendo, você fica. E não é um crime só, é vários crimes de tipo, no meio de um barco, lá no Rio Nilo, e você fica. E ainda tem tipo um criminoso no meio, que você fica, será que o criminoso está envolvido? Tem roubo. É tanta coisa acontecendo e tanta microinformação que assim, eu acho bem interessante. Tem também aquele da Mesopotâmia, não sei se você já viu. Acho que é Crime na Morte na Mesopotâmia. Mesopotâmia. É Morte. Morte na Toda eu falo Mesopotâmia. crime. Eu gosto dele porque ele dá uma sensação que eu fico sem saber quem era. Até o final mesmo, eu já estava desconfiando, mas assim, eu ainda não estava entendendo a lógica, a explicação daquilo. Não gostei tanto da explicação, mas foi, acho que igual a proposta que você falou, assim, você fica, meu Deus, como é que vai resolver, sabe? Realmente, porque até tudo que eu vou pensando ia sendo desmascarado, dizendo que não. O do trem também, Expresso do Oriente, acho que É é esse o Assassinato no nome. Expresso do Oriente. Sim. Isso. Eu achei ele legal. Na verdade, eu me introduzi nas histórias da Agatha pelo filme. Eu fui assistir o filme na época que lançou ele, faz bastante tempo, o primeiro filme do Expresso do Oriente. E aí eu acabei descobrindo, tipo, quem era a autora, eu fui pesquisar, vi que ela tinha várias histórias. E na época eu já lia Sherlock Holmes já, tava até acabando o box. Então meio que foi só um gancho mesmo, de acabar um para começar o outro. Não sei se você já leu Sherlock Holmes também. É um pouco Não, diferente nunca a li. escrita, mas Nunca li. Eu gosto vale da a, série. vale a pena. Eu acho legal a Aham. série. Mas o livro eu nunca cheguei a ler. Minha mãe é quem tem um livro dele. Mas ela leu umas páginas assim no início e deixou. Mas acho que eu vou tentar um dia ler, vai que eu gosto. Assim, para quem gosta da série, eu acho que é até interessante. Porque tem um box, que é um box bem bonitão, que tem 4 livros grossos. Não sei se você já viu. Aí, tipo, ele traz, tipo, um compilado de todos. Traz os romances, acho que são 3 romances só que existem, e vários contos. Então, assim, é bem interessante, principalmente os primeiros livros deles que trazem os romances. O romance é bem legal, que, assim, que são é igual os livros da Agatha, sabe? São bem mais complexos, em 150 páginas se resolve, então é algo bem legal e é muita referência para os episódios da série. Mas aí também os contos também são legais, assim. Um ou outro é um pouco ruinzinho, mas a gente releva. Até porque dizem que não foi o autor mesmo que escreveu. Foram outras pessoas que escreveram depois.
Só que dizem que colocou como sendo do autor. Aí tá lá tudo compilado. Mas é legal também. Depois vale a pena dar uma olhada. Sim, sim. Legal, vou dar uma olhadinha também. E eu acho que livros assim, né? Livros meio antigos, né? Que são livros antigos, que tem Uhum. essas edições novas. É muito bom porque não é difícil a leitura. Porque muita gente gosta de livros mais originais, assim, a tradução original. Livros de sebo, né? Sim, Que são sim. mais antigos. Mas eu acho que por ali, acho que não é muito interessante de começar. Porque eu tenho a edição antiga de Assassinato no Expresso do Oriente, da Agatha Christie, e eu não gostei. Eu acho que foi justamente Uhum. por ser uma edição antiga, é bem antigo, assim, bem antigo mesmo. E acho que por isso eu não gostei muito. Eu vou tentar ler a edição nova para ver se eu gosto. E acho que pode ser mais fácil, porque Uhum. muita gente gosta e parece que só eu odeio esse livro. Vou tentar ler de novo. É, tipo, ele é legal. Acho que realmente pode ter sido a questão da edição e tal. É, Ele. Não vou colocar ele que ele é maçante, mas assim, a resolutiva dele, se você não conhece a história, não sei se você assistiu o filme, alguma coisa, ou já te contaram. Mas assim, é interessante, sabe? A explicação toda do final. Então você acha legal como a história finaliza. E assim, é, uma outra recomendação que eu acabo dando às vezes para as pessoas é se tipo, quero começar a ler alguma coisa, mas acho o livro muito chato. Então ofereço muitas vezes quadrinhos. Porque dificilmente a pessoa não gosta de filmes da Marvel. Eu disse, pô, já pensou em ler meio que o que serviu de base para aquilo? E eu meio que tipo, acabo oferecendo de proposta, tipo, sei lá, um quadrinho do Batman, ou então um quadrinho ah, do próprio, sei lá, o Deadpool, por exemplo, que é engraçado também. E ele acaba sendo histórias legais, não tem o preço melhor do mundo, porque aqui no Brasil tem um imposto muito grande por cima de quadrinho. Então, sei lá, um quadrinho tem 120 páginas e é R$ 30. Meio que não vale tanta pena, às vezes, mas que é interessante para você começar a ter o costume assim, da leitura, pelo menos nas falas, já é alguma coisa. É até uma recomendação também para quem tenta começar a ler livros tipo em outra língua. Então, eu estava tentando aprender a ler inglês, eu comprei quadrinhos em inglês. Porque era muito mais tranquilo eu traduzir falas do que traduzir toda uma escrita. Tipo, o Pequeno Príncipe eu acabei comprando em inglês. Era complicado, porque ele já vem da tradução do francês para o inglês e não tinha um inglês muito tranquilo. Diferente de um quadrinho, que é muito mais um diálogo acessível ali. Você aprende até uns palavrões também. sim, sim, verdade. Pode ser mesmo um HQ, né? Essas Isso, historinhas isso. assim de quadrinhos. Eu nunca li HQ porque eu não gosto. Eu não gosto muito. E também não gosto da Uhum. Marvel, nem super-herói, nem nada disso. Nunca fui muito Ah, chegada. Mas tem gente que me segue do perfil de livros que gosta muito, muito mesmo. Tem muita gente que nunca vi tanto Homem-Aranha no meu perfil, na minha vida, como eu tenho visto agora. Então, uhum. muita gente, né, gosta do Homem-Aranha e o Homem-Aranha novo também, que tem a Zendaya. Pra mim, tem a Zendaya. Foi Sim, por isso que sim. eu fui assistir. E tem os outros Homem-Aranhas lá que eu nunca nem vi, nem sabia que aquele povo tava lá. Eu só sabia do Uhum. primeiro Homem-Aranha. Eu nem sei o nome do. É Tobey Maguire, né? Alguma coisa assim. Isso, esse E mesmo. tem um outro que eu não sei quem é, mas que Andrew tava lá. Garfield. Sim, Tava eu lá nem também. sabia que tinha filme com esse homem. Meu Deus, onde é que eu tava? Teve. Mas eu 2010. Mas ninguém nunca assistiu aquele vi. filme, não. Não, não é um filme assistido muito, não, ele. Ele só teve Foi dois, acho que qual? foi 2010, 2012. Aí não deu certo. Aí. Mas ninguém lembra. Eu mesmo nunca assisti o dois dele. E eu, tipo assim, assisti todos os outros, mas o dele não, porque. Nem sei, nem lembro que passou no cinema isso. Eu também não me recordava desse, não. E o que Aham. saiu agora no cinema é o 2, né? Eu não sabia que era É o o 3 2. já. É? Já é o Pronto, eu não assisti 3. nenhum outro. Eu comecei já do final, pelo visto. Começou do 3 já. Mas, mas muita gente gostou aqui. Muita gente gosta, então acho que vou passar essa dica lá pro pessoal também. Aham. É interessante para quem quer começando. E até também, existe até alguns livros que lançam da Marvel aqui no Brasil, tipo assim, contando algumas histórias paralelas. Então, por exemplo, acho que tem do Pantera Negra, tipo, da Capitã Marvel, do Loki. Então, assim, são personagens que o pessoal gosta muito e eles acabam lançando um livro contando alguma história.
Eu até tava arrumando uns livros que eu tô organizando no novo estante, que eu montei. E aí, eu descobri que eu tenho um livro do Batman. Eu nem lembrava que eu tinha esse livro, que eu acho que eu li há muito tempo. Tipo, foi uma edição toda em preto e tal, que a capa é preta, tipo, a lateral dele é preta. Então, bem bonito, assim. Depois eu vou até gravar um story com ele, assim. Eu nem lembrava que tinha ele, mas assim, que realmente, eu acho que eu devo ter comprado logo quando tava começando a ler. Porque eu achei bonito e ele trazia uma história de um personagem que eu gostava, então. Acho que acabou sendo acessível. Mas eu nem lembro da história dele. Acho que eu li, tipo assim, um dia, provavelmente. Sim, sim. Mas uma boa ideia essa questão dos quadrinhos, assim, acho que aproxima bastante da leitura. E a pessoa pode até dar uma chance, né, para outros livros sem ser de quadrinhos, quando o Sim. hábito e a vontade de ler começar a rolar, né, e buscando outros. Eu comecei a ler inglês porque eu pensei, pode ser que seja bom, né, vou tentar ler. Só que a dica que eu pensei foi, vou ler livros que eu já tinha lido em português. Então, eu Interessante. reli Aham. Morte no Nilo, porque eu já conhecia a história. Eu já tinha uma Uhum. noção. Então, eu me lembrava das coisas que tinham acontecido. E aí a tradução ia rolando, você ia pegando o contexto e não palavra por palavra. Então, foi muito bom ler Morte no Nilo. A versão em inglês foi tranquilo. Uhum. E aí, depois eu li um conto da Taylor Jenkins Reid, que é a que escreveu Evelyn Hugo, em inglês, que é Evidências de um Caso, só que ele é novo, eu não sei se ele já tem em português, eu acho que ele só tem em inglês. E o Uhum. livro é todo contado por cartas, então é muito fácil de Mas, ler. É muito tranquilo de ler, ele é um conto curto e é quase que uma fofoca de dois cornos. São dois cornos que descobriram que são traídos e estão conversando. aham. E aí eles começam a se reaproximar através de cartas e é muito fácil, muito tranquilo de ler e acaba você ficar, nossa, eu acho que eu sei mais do que eu imaginava, eu consigo ler Uhum. mais do que eu imaginava. Então, é bem legal, é bem interessante, tanto em inglês quanto qualquer outra língua que a pessoa queira ler, né? Sim, sim. Teve até um livro que ele é bem famoso, que tem filme, eu não assisti, que é o Watchmen, que é até um filme do Zack Snyder, que ele é um cara que faz um monte de filme assim meio louco, mas esse quadrinho é um quadrinho que ele é bem famoso. Eu já tinha ouvido falar dele. E, tipo, ele tem várias edições no Brasil, só que aí eu queria comprar em inglês, até tipo, vou ler mesmo o original tal dessa história. E eu não acabei porque acho que a linguagem, por ser o inglês, não sei se era mais antigo, as gírias, mas eu senti que estava um pouco maçante. A história é legal, só que eu ainda parei ele na metade. Então, eu espero retornar a ele depois, mas acho que tem que ter um pouco disso também. Acho que eu pulei de nível, sabe? Eu estava numa leitura muito tranquila, não, já vou para uma coisa mais complexa e aí não deu muito certo. Até porque no meio Sim, dele tinha várias, tipo, como se fosse cartas, correspondências, tipo, não eram cartas fáceis. Era meio que todos uns relatos meio que de polícia e tal, porque tem todo um crime que tá tentando ser descoberto lá. É numa vibe super-herói, mas não, a galera não tem poderes. Então, assim, é meio que tem um pessoal como se fossem uns vigilantes, e tem um deles que é como se fosse um Batman, só que é um detetive, e ele tá tentando descobrir a morte de um amigo. E aí o quadrinho é sobre isso, assim, dele tentando descobrir quem matou o cara empurrando do prédio. E assim, só que tinha vários retratos, tipo assim, do passado deles e tal, e aí não fluiu muito bem. Mas que eu realmente acho que é saber começar. Estou introduzindo no inglês, quero ter o hábito de ler em outra língua, ou o espanhol e tal. Comece com algo bem simples, assim, um livro infantil, algo do tipo. sim, sim. Pode ser melhor mesmo, porque se você pular muito as coisas, vai acabar não dando tanto certo, porque vai ficar, caramba, eu não tô entendendo nada, não vou ler mais, porque não serve pra mim. Aham. E aí, pronto, ao invés de ir aos poucos, né, acaba sendo melhor mesmo. Eu também vi essa dica de fazer uma releitura por aqui pelo Instagram e eu achei muito melhor do que pegar um livro que eu não tinha lido ainda e ficar, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Assim, em relação a entender e interpretar mesmo o contexto e não frase por frase em inglês. Então, Uhum. eu já quero ler outro em inglês justamente porque as outras leituras foram tranquilas. E é isso. Eu já vi essa dica com séries, para quem tá aprendendo, tipo, sei lá, uma série que você gosta muito, Friends, por exemplo. E a pessoa pega e assistir legendado inicialmente, depois, tipo, legendado, depois com a legenda em inglês,
e depois sem a legenda. Então meio que a pessoa viu o episódio 4 vezes e dessa forma ela conseguia fixar melhor e entender o inglês no total. Que tipo, ela Sim, pegava dublado, pegava tipo inglês com a legenda em português, inglês com legenda em inglês e só sem legenda. Eu achei um pouco maçante, tentei fazer uma vez, não deu muito certo, porque fica cansativo, assim, o episódio toda hora, a mesma coisa. Mas acho que com o livro é legal, principalmente se você gosta do livro, assim. Você lembra de muitas coisas, então acho que deve ficar legal mesmo. sim, faz isso com um favorito, né? Um livro que você Uhum. favoritou. Então, pode ser muito melhor. Eu tenho um livro favorito que é o Pachinko. Eu acho que as pessoas devem estar cansadas de saber que eu amo o Eu já Pachinko. vi já esse livro, você comentando É, dele. é incrível, eu nunca vou me cansar. Nunca, eu acho que as pessoas já devem ter cansado de ouvir isso. Mas ele é um livro incrível, ele é perfeito. Perfeito, não tem nenhum defeito. Eu quero ler em inglês, porque como é uma história que eu li já vai fazer mais de um ano, mas eu Uhum. lembro muito bem, então eu quero ler em inglês porque eu acho que vai ajudar. É um livro um pouco maior, mas eu comecei de um conto eu fui pro livro da Agatha Christie, que não é tão grande, e agora eu vou pro maior. Então, aos poucos, e com um livro assim que eu favoritei muito, acho que pode ser bom. E ela não tem muitos livros, ela só tem dois livros. É Uhum. Pachinko, que é o único que tem tradução, eu acho. E ela tem um outro livro também que não tem tradução, que eu quero muito ler também. Que é incrível, porque ela é incrível. Eu sou apaixonada, Legal. apaixonada por esse É livro. sobre o que mesmo esse livro? A gente vai começar a falar sobre Pachinko, vai falar só sobre Pachinko. Então, ele conta a história de Sunja, é uma mulher, ela tem 16 anos, né? O início é ela com 16 anos. E é contada Uhum. na China, é todo esse contexto asiático. De mil e Uhum. novecentos e pouco, sabe? É a parte da guerra mesmo. Entre Sim. as partes asiáticas, todos os países asiáticos, eles estavam em guerra. E Uhum. Sunja, ela tinha 16 anos. E aí ela conheceu um outro cara que era mais velho do que ela e prometeu um monte de coisa. Então a gente vai conhecendo todas as fases da vida de Sunja. A adolescência, a fase adulta e ela já bem senhora. Então você vai acompanhando a vida dela em três fases diferentes. Todos nesse contexto das guerras, sabe? China, Japão, Coreia. Então, Aham. é um livro de mulheres asiáticas fortes. Então, acho que Uhum. vale a pena porque a gente conhece a cultura asiática, né? Ela cita comidas diferentes que eu nunca vi, então doces diferentes, coisas completamente diferentes e é muito interessante, sabe? Porque sai muito dessa perspectiva estadunidense que a gente espera de um livro. Então ela não Uhum. come um hambúrguer, um hot dog, ela não vai para Nova York, então é tudo contado nesse contexto asiático de de uma mulher muito com uma personalidade muito forte, porque ela sofreu muito ao longo da vida para poder Sim. bancar a família dela. E uma gravidez de um homem que ele estuprou ela, né? Basicamente, deve ter sido o que a gente diria hoje em dia como pedofilia, porque ele era muito mais velho e teve uma Uhum. manipulação grande na linguagem, sabe? E a gente vai acompanhando isso, sabe? Ela tem outro casamento. Então, é um livro incrível, incrível. Eu sempre indico para todo mundo ler. Não é uma leitura difícil, porque é um livro muito sensível. E não é, a linguagem não é difícil, é um livro muito sensível. Então, você vai Legal. fluindo, sabe? Você se apega à personagem, você vai se apegando a ela. Então, você quer saber mais. Por mais que seja um livro grande, você se apega muito àquilo que está sendo contado. Então, ele tem umas 600 páginas por aí. E eu li em menos de uma semana. Eu lia sempre, sempre Caramba. lendo. Eu não assistia série, eu não via filme, era só isso. Só Porque lendo ele. é muito interessante, sabe? Você se apega àquela Aham. personagem, você começa a sentir as coisas, sabe? A empatia por ela, então vale muito a pena. Essa história me lembrou muito. Tem uma autora, eu não lembro o nome dela, mas foi publicado em 2020. Foi, em 2020 aqui no Brasil. É uma autora de manhua. Manhua é meio que um quadrinho coreano. Tem essa nomeação. Foi publicado pela Pipoca Nankin. É uma editora mais de quadrinhos do que de livros.
E o nome do livro, desse quadrinho, vou chamar assim, ele é Grama. No final a gente entende porque o nome é Grama, mas só no final mesmo. E ele conta a história, igual, é a mesma coisa, tipo assim, é a história de uma senhora narrando, uma senhora que vive num asilo, acho que, não lembro o país, mas tipo, não é na Coreia. E o que acontece é que ela vai narrando toda a história da vida delas. Então a gente acompanha ela criança, a gente acompanha ela, tipo, ela adolescente, ela tá nesse contexto de guerra também, e é baseado em uma história real. Tipo, essa mulher, essa senhora realmente existe, e é tipo um ativista de direitos das mulheres e tal, lá na Coreia. E aí ela vai contando, narrando a história dela, desde a infância, de quando ela é levada, ela é vendida, ela fica num prostíbulo, assim, como objeto sexual dos soldados lá, principalmente do Japão. O pessoal do Japão estava na época da invasão, no momento de guerra. E aí depois ela se apaixona por um cara que também estava lá como empregado. Ele promete fugir com ela, só que depois ele some. Aí ela sai, tipo, vai ter uma família. Já vai acontecendo várias coisas. A gente vai acompanhando a Parece vida dela. bastante. Parece Aham. bastante com Pachinko. É mesmo. Parece bastante. E aí é bem interessante. E assim, toda vez que para a narração, acaba o capítulo, é porque a senhora já está cansada de contar a história. Aí, no caso, volta e, tipo, aí a menina que é uma jornalista, um estudante, não lembro bem, ela volta no dia seguinte para conversar com a senhorinha e escutar a história de vida dela. E aí o quadrinho vai contando isso e no final a gente chega na explicação do que é a grama. E essa autora, eu acho que ela é bem conhecida por essas temáticas. Tem um outro manhwa que ela lançou, que eu ainda não li, eu comprei ele. O nome é Espera. E se eu não me engano, é no mesmo estilo. É também uma história de guerra, é também uma história de uma mulher, tipo assim, tentando sobreviver nesse ambiente. Só que nesse eu acho que é a história da mulher cuidando de uma criança. Não é tipo de uma criança perdida, igual nesse caso dessa senhora. Então, assim, acaba me lembrando muito. E é uma história leve, pela forma que é contada, principalmente no quadrinho, assim, as imagens que são colocadas, mas tem uma narrativa, assim, mais profunda. Você vai percebendo que tem muita coisa ali por trás, tipo assim, do olhar de uma criança que não conseguia entender o que é que estava se passando. Então, Sim, sim. acho que até meio que para quem gosta de um vai acabar gostando do outro também. Então, eu acho interessante esse Pachinko. Vou dar uma chance para ele depois. Dei uma chance pra ele. Eu sempre falo para as pessoas aqui lerem esse livro, sempre, porque é muito diferente. Não Aham. é uma escritora que eu conseguiria falar que é igual a outra que lembra. Então, a única coisa que me lembrou quando eu estava lendo Pachinko foi Parasita e Okja, que Sim, é sim. do mesmo diretor, que são os Uhum. dois filmes preferidos para mim. Okja, porque me ensinou muito sobre vegetarianismo e veganismo, que é por causa de Okja que eu sou vegetariana e quero ser vegana. E Uhum. Parasita, que é incrível. Eu assisti aquele filme diversas vezes no cinema. Eu sempre estava perguntando se alguém queria ir comigo. Eu fui com várias pessoas assistir aquele filme. Então, vale a pena a gente sair dessa perspectiva muito estadunidense, ao ponto de que a gente lê um livro asiático ou brasileiro sentindo falta de um Nova York, de uma Califórnia, de coisas assim. Sim, Então, sim. conhecer essas outras histórias é muito diferente, porque a gente fica tentando comparar. Eu lembro que quando eu lia Pachinko, eles comem um doce, um prato que se chama kimchi. É tipo um repolho, alguma coisa assim. E aí eu Aham. ficava pensando, o que é isso, sabe? Como é que se come isso? Eu não tinha a menor ideia. E aí você começa a procurar. Eu também não sabia que Pachinko era um jogo. É tipo um jogo, assim, desses... Sim, sim. Tipo de... que as pessoas apostam e perdem muito Aham. dinheiro. Nesses jogos de azar, assim. Então, é outro mundo, sabe? Outra coisa. Vale a pena pra gente sair dessa bolha e dessa coisa muito maçante, né? Estadunidense, que se assemelha a outros livros, querendo ou não. Então, por exemplo, esse livro aqui que tá aqui atrás, Sete Maridos de Evelyn Uhum. Hugo, que é da Taylor Jenkins Reid. Ela tem Sim, Sete sim. Maridos de Evelyn Hugo, ela tem Malibu Renasce, ela tem Amores Verdadeiros. Todos têm o mesmo estilo, que é o estilo dela, é o padrão dela. Então, quando a gente vai para Mindy Lee, que é a escritora de Pachinko, é o oposto. Então, é muito, muito rico. Eu adorei. Eu indico para todo mundo. Sempre volto a comentar sobre ele aqui. É um livro que tem um pouquinho mais de dinheiro, assim, ele é um pouquinho mais caro.
mas eu acho que Uhum. vale a pena, sabe? Eu não sei se o dinheiro vai direto para a escritora, porque se fosse eu compraria o Acho mais que, caro que tivesse. Mas eu acho difícil que o acho que dinheiro não. vá direto para ela. Sim. Aham. E assim, é bem isso mesmo, tipo, de como às vezes os livros permitem a gente conhecer novas culturas e de uma forma não tão editada. Tipo, sei lá, tipo, você vê um filme, muitas vezes é um filme que foi produzido em Hollywood, não é um filme seguindo toda a base do que realmente a pessoa vivencia ali. Tanto que, por exemplo, uma coisa que me chama a atenção no The Witch, que é meio que a coleção que eu tô lendo mais recente, assim, é porque muitas das histórias dos monstros tal são baseados em literatura eslava. É uma coisa assim, não é nem nórdica, tipo, é bem lá, tipo assim, Dinamarca, umas coisas assim. Então, eu até não consigo nem lembrar o nome dos países. Eu nem lembro o nome do país do autor mesmo, porque é algo muito diferente. Então, quando a gente vai procurar, ver que tipo, realmente existem lendas desses personagens, desses monstros, a coisa realmente que existe na sociedade, só que em outra cultura. E ele adapta de uma forma que, assim, pra gente fica acessível, mas não é o comum a gente ouvir, tipo, na maioria dos filmes, sei lá, um lobisomem. Não. Não tem lobisomem. Tem outras criaturas que se assemelham, mas é totalmente outra cultura. Então, mesmo sendo fantasia, acaba sendo interessante a leitura. Eu também consumo muito mangás. Eu sempre gostei muito tipo da cultura japonesa. Então, eu entendo meio quando você fala dessa questão tipo do pachinko, realmente de entender outro mundo, entender até a forma que esses personagens, os autores e os personagens vivem, sabe? Porque até quando existem adaptações, sempre tem a questão muito do medo. A comédia japonesa, por exemplo, é muito diferente de uma comédia quando traduz pra gente. Então, uma adaptação pura não serve, porque o que eles dão risada não é o mesmo que a gente dá risada. São bem diferentes. Então, sempre o pessoal fica, adaptou e achei muito ruim como fizeram. Mas é porque também você está consumindo um tipo de produto que é destinado para o público de lá e você gosta, mas quando traz para cá, eles não podem trazer da mesma forma. Eles têm que dar uma adaptada para tentar atingir o estilo de comédia, o estilo de ação que a população daqui gosta, da cultura daqui. Então, tem essa questão, eu acho que o que você traz com esse livro é que assim, é um livro que não sofreu adaptações e tipo adapta para o público daqui. É realmente um livro que é fiel às suas origens, assim, traz totalmente uma cultura e te faz emergir ali, sabe? Em um Sim, novo ambiente, um novo mundo. Então, realmente parece muito legal o livro. Mesmo sendo até longo, né? 600 páginas é bastante coisa. sim. É Pra bastante. autora ter só um livro só, tipo, é Ela tem difícil eles. dois. Ela tem Aham. dois, mas Pachinko é o mais famoso dela. O outro livro, eu não sei porquê. Eu acredito que seja porque ele é um livro que critica muito bilionários. Então acho que talvez seja por isso que o É, livro não vende muito. Ainda mais o fica mais escritor é asiático. complicada. Sim, sim. Eu acho que a tradução do nome do livro seria Comida de Graça para Bilionários. Eu acho que essa seria a tradução literal do livro dela. Legal. E eu tenho interesse em comprar porque pro livro importado ele estava R$ 59 e não achei tão caro Ah, para um bom. livro importado. Tava um preço Sim. bom, normalmente é uns cento e pouco, é bem mais caro do Aham. que isso. Essa faixa. E aí eu pensei em pegar porque ele não chega nunca a tradução aqui e eu queria há muito tempo ler ele, mas eu acho bem difícil que chegue porque acredito que seja um livro bem crítico assim a bilionários. E, ela é uma mulher que se arrisca muito nessa questão dos direitos das mulheres. Eu não sei onde ela mora Sim. agora, mas ela é bem acessível na internet. Então, ela tá sempre curtindo as coisas que eu falo sobre Pachinko. Eu Que marco legal. ela, ela curte. É bem acessível, ela é bem acessível. Aham. E, alguns escritores brasileiros não são muito acessíveis, não. Mas tem outros que são. Então, eu acho muito legal. É o que diferencia muito a literatura da música, por exemplo. Eu não acho que cantor Sim. seja muito acessível. Eu nunca achei Não. isso. Quando eu era Uhum. mais jovem, eu era muito, muito fã do Justin Bieber. Muito, muito, muito. Então eu me matava para conseguir uma curtida, nem que fosse da mãe dele, da família dele. Mas Uhum. de escritor, não. Escritor é muito mais fácil, muito mais tranquilo. É o escritor de Torturado mesmo. Ele já Sim. postou a resenha de várias pessoas. Ele já postou a resenha de um monte de gente que leu o livro dele. Então é muito mais acessível, sabe? Eu acho que isso é muito bom. Porque você conhece a pessoa que tá por trás daquele livro.
né? Então, isso aqui difere muito da literatura. Eu gosto de me apegar mais à literatura por isso, porque eu vejo quem que tá atrás, né? Quem que tá ali, que tem esse contato comigo. Então, eu acho muito mais interessante do que a questão da música. Às vezes é um pouco mais inacessível, Uhum. assim. Entra até, muitas vezes o pessoal discute, né, sei lá, quando vão fazer uma análise de algum autor, porque é interessante, acho que a gente acaba sempre buscando saber quem é a pessoa, tipo, pô, eu gosto muito de mais de um livro dessa pessoa, eu vou buscar quem é essa pessoa assim, os livros que ela já escreveu, mas que até entra uma discussão, por exemplo, a da Águeda, há um tempo estava tentando cancelar ela, porque acho que, tipo, não traziam muitos personagens negros, tal, alguma coisa assim, ou ela era homofóbica, não lembro. Mas assim, A aí o Agatha pessoal sempre Christie, tem. É, foi até ela é recente. racista, é racista e Aham, gordofóbica. Ela tem um livro que se chama Punição para a Inocência. Eu li aquele aham, livro e eu fiquei, eu nunca vou conseguir defender essa mulher, ou ela fez de propósito. Porque o livro sim. basicamente fala que um filho adotivo não é um filho. Então, Uhum. é muito polêmico, assim. Eu não sei se foi proposital ou se ela realmente era desse jeito, mas eu leio, continuarei Talvez. lendo os livros dela, mas eu não posto tanto quanto eu postava antes, sabe? Eu acho que eu Uhum. leio os livros dela, comento o que tô lendo, porque eu leio Agatha Christie, eu vou continuar lendo Agatha Christie. Mas se for pra postar, eu prefiro divulgar escritoras que sejam negras, que não tenham a mesma visibilidade do que ela, até para talvez não perpetuar um discurso tão racista e gordofóbico que a minha escritora Sim, sim. preferida teve. Então acho que esse seria o ponto do meu perfil, né? É muita questão do livro, às vezes. Por exemplo, nesse livro, provavelmente você acabaria não divulgando ele, até tipo, dando opinião contrária aqui, ó. Ele traz questões aqui que eu sou contra, então você pode se posicionar, mas por enquanto, assim, entra a questão muito de o autor e o livro, né? Obviamente, se o autor é uma pessoa legal, ótimo. Eu Melhor. adoro os livros, o autor é legal. Mas também não dá pra, tipo, não vou consumir esse livro, que às vezes pode ser um livro fantástico, mas porque o autor fez alguma merda. Principalmente, tipo, uma pessoa que já morreu e que não tem como repensar seus atos, sabe? Sim. Porque Quando tem é algum muita ideia. escritor assim, Uhum. sim, exatamente. Quando tem algum escritor assim, ou escritora que é muito complicado, que é muito divergente das nossas opiniões, eu baixo o e-book de graça, porque eu me sinto melhor não dando dinheiro para ele. Então eu Tá não me bom. sinto vingada baixando pirata. Então, a maioria dos livros que eu leio no Kindle é porque ou eu não sei quem é o escritor, ou é porque alguém muito babaca. Então, eu baixo pirata para não pagar. E sobre isso, saiu recente, né, sobre Morte no Nilo, o elenco Uhum. mais podre que eu já vi na minha vida. Eu não sei se você Nossa. soube, mas bizarro, bizarro, bizarro. O, se eu não me engano, tem até aquela menina do Pantera Negra até, que Antivacina. eu tô com raiva dela porque eu, basicamente, oi, voltou. Voltou? Voltou. É, como o autor, desculpa, o ator do filme Pantera Negra, que é um filme fantástico e tal, ele morreu por câncer e tudo, meio que assim, estavam se esperando que ela, como a irmã do personagem lá, ela iria assumir. Só que aí outro ponto, como é que ela vai assumir como personagem principal do filme com toda essa questão? Porque ela nem tá gravando as cenas porque ela não tava podendo entrar em Londres, uma coisa assim. Porque não tava permitindo entrar sem vacina e tipo, ela não tomou, Sim. então aí a gravação tá atrasada e o filme era pra ser esse ano. Nem sei se vai sair mais porque por conta dela mesmo. E teve o cara também, né? Tipo, o personagem principal Ele do é Morto bizarro. Nilo. Ele é bizarro. Eu acho que eu não iria conseguir assistir Era, e não lembrar. é um rolê tipo de comer carne humana, né? Uma coisa assim. É, ele estuprou, ele fez Nossa. bondage, eu acho que se chama assim, que é a mesma técnica que Aham. o BTK usava. E, né, o BTK, né, um serial killer bizarro, e ele usou a mesma técnica aqui, que não é consensual, né, estupro, e não consensual, outras coisas também. Essa questão do canibalismo, então é agressão. Então, assim, tudo que tiver de crime, das leis, todas as coisas contra a lei ele fez. Então, acho que assistir a olhar pra Caramba. ele assim vai ser muito, muito complicado. E a Gal Gadot Eu, também, né? Que teve aquela questão israelense que ela tinha comentado, é, que foi tipo, muito é, complicado. é porque o rolê dela.
eu achei menos, tipo, meio que ela não quis se posicionar sobre a questão. E assim, beleza, assim, vamos tentar fazer, olha, você como artista, eu acho legal ter questão de posicionamento. É até uma coisa que a galera cobra muito do Neymar, por exemplo. O Neymar, ele não tem muitos posicionamentos, e assim, é a figura mais importante do Brasil. O alcance dele é maior do que o presidente, por exemplo. Então, por ele não se posicionar, por exemplo, por questões raciais, tal, o pessoal sempre criticou muito ele, que realmente ele sempre ficou um pouco mais por atrás. Eu acho que entra muito até no perfil também da Gal Gadot, tipo, ela não quis se posicionar e o pessoal criticou. Assim, o dela eu acho mínimo, sabe? Eu assistiria por ela, obviamente, Sim. espero que ela mude esse comportamento. O desses dois não é uma coisa tão fácil de mudar, tipo, não é um Twitter que ela posta um Twitter apoiando, dizendo, eu sou contra a guerra lá, resolveu o problema dela. É um Sim, Twitter. O deles sim. não. O deles é como É, você falou, tipo, é igual, por exemplo, você já assistiu House of Cards? Netflix? eu sei, é o principal, né? Que é agressão Isso. sexual, abuso. Tipo, pedofilia, vários casos, assim, um monte de atores, tal, tipo, que é adolescentes, que ele. Velho, assim. E ele tem vários filmes, e, tipo, a série é incrível. Só que a última temporada ele é dado como morto. Porque, basicamente, ninguém queria fazer mais gravação com ele, ninguém conseguiria assistir esse cara em cena, né? Mas, assim, a série também decai, mas beleza, sabe? Aquele aceitável porque, ó, já deu o que deu desse cara e ele sumiu também de Hollywood, assim, show. Mas, no caso desses dois aí, é até uma pena, porque eu mesmo não fui assistir o filme. Eu sou muito fã, como eu falei, é o meu livro favorito. E eu acho que a bilheteria não vai dar um lucro legal e provavelmente eles vão parar de fazer adaptações de Agatha Christie. Vai demorar um pouquinho. Eu até gostei do trem e tudo, mas, tipo, do trem, eles também ele não acertam muito na escala, né? Na escalação. Porque eles tinham colocado o John Depp na época como personagem do Lu. E John Depp também estava É, envolvido em polêmica. Eles não é acertam na escalação complicado. dos personagens. Eles sempre Sim, colocam os personagens, uns atores bem polêmicos, assim, que vai dar problema. sim, sim. Eu acho que normalmente quando fazem essas adaptações assim, eles querem colocar, parece que querem colocar famoso, né? Aham. Bastante famoso assim. Mas os famosos que a gente tem muito hoje em dia é tudo envolvido em coisas assim. Então acho que vai ficar complicado e ainda mais adaptação, né? Adaptação. Quem lê o livro pode ser que assista, né? Tem essa questão. Mas quem Sim. não lê o livro e souber que é de um livro, talvez não. Então é bem complicado. Acaba não influenciando tanto. Ó, acho que nosso papo já se alongou até um pouco. Você teria alguma coisa mais para acrescentar sobre essa questão do hábito de leitura, tudo? A gente foi conversando aqui sobre vários livros, tudo, interesses, mas Sim. também foi dando algumas dicas assim no meio. Mas assim, você teria alguma outra dica a mais que poderia ficar pro pessoal? Acho que se a gente for responder bem a pergunta, né, do como conquistar o hábito de leitura, eu acho que tem Uhum. coisas que dependem. Primeiro, vai do seu gênero, daquilo que você gostaria de ler, da Aham. disponibilidade de horário e do momento que você quer ler. Então, acho que para conquistar esse hábito, são essas formas mesmo. Um capítulo, 5 minutos, 10 minutos, e por aí vai, sabe? Deixa fluindo e você conquista o hábito. Uma dica legal para hábitos é sempre tentar colocar o hábito que você quer conquistar depois de um hábito que você já tem, mesmo no seu dia a dia. Então, você tem um hábito de manhã de tomar um café e meditar. Então, logo após sua meditação, tenta colocar um tempinho para você ler, tipo 5 minutos. Ou então à noite, eu assisto televisão até às 8. Então, você vai dormir 8h30, tenta reservar ali uns 5 minutinhos, depois de escovar os dentes, por exemplo, que é um hábito que você faz toda noite, espero, que você pega e lê Sim, 5 páginas. Então sim, você vai sim. colocando assim, sempre colocando esse hábito já junto com o hábito que você tem consistente. Isso acaba facilitando a você ter realmente a continuidade de todo dia você ler 5 minutos, ou então 5 páginas, e não ir no exagero. Obviamente vai ter algum dia que você vai ficar super empolgado com o livro, é um fim de semana, você vai passar tipo horas lendo, beleza. Mas não é o normal. O normal realmente, se você quer ter esse hábito de leitura, ele é pouquinho. Vai adaptando na sua rotina e tal, acho que acaba funcionando melhor. Sim, sim, exatamente. É isso.
Então acho que é isso. Novamente, Marta, muito obrigado. Foi muito legal ter esse papo aqui com você hoje. Assim, a gente conversou sobre vários livros, várias formas de como desenvolver o hábito de leitura. Então foi muito legal ouvir sua história e todas as suas indicações também. Depois eu vou até mandar mensagem para revisar elas, para pegar todos os livros ali. Então, muito Muito obrigado. obrigada. Eu que agradeço por ter me chamado. E é isso, qualquer coisa é só chamar de novo, a gente vai conversando sobre outras coisas, ou sobre indicação, qualquer coisa é só Uhum. chamar. Prontinho. Muito obrigado, pessoal, que Obrigada. assistiu a gravação. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Tchau.